Eu de novo, boa noite. Vocês estão aqui, vocês estão em casa ou em outro local, né? Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Graça e paz. Amém. Paz do Senhor. Amém. E aí, beleza? Amém. Maravilha. Tiago capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. É perceptível que tem algo acontecendo externamente na vida dessa igreja. Essa igreja, essa igreja para onde Tiago endereçou essa carta geral, essa igreja dispersa. Mas há uma certa preocupação, parece, no coração do autor, com aquilo não que está acontecendo fora apenas, mas com aquilo que está acontecendo dentro. Nós falamos um pouco sobre isso, dos relacionamentos, pela manhã, mas também de como essas pessoas estão lidando com o que Deus está fazendo na vida delas, através do que elas estão passando, através do que elas estão enfrentando. Então, eu pensando sobre esse processo das nossas vidas, eu trouxe algo aqui no copo que, acreditem, aquilo que está aqui nesse copo pode mudar o rumo da história. Pode mudar o rumo de nações. Pense numa substância. Pode mudar a sua família. Pode mudar o Distrito Federal. Pode mudar as milhares de tribos indígenas. Irmão Rodrigo. Podem mudar o rumo de uma nação, de uma família, de uma cidade, de uma igreja. Quando eu tomei posse na Igreja Batista Viva, em Samambaia, em 2015, por lá fiquei até 2020, na despedida da minha posse, um irmão disse essas palavras para mim. E ele tinha uma caixinha transparente, tipo essas caixinhas de jogar remédio. E ele falou assim: pastor, ele sacudia, eu quero te dar um presente que pode mudar as nações. Quero te dar um presente que pode mudar o rumo da sua vida, da sua família, pode mudar a história das pessoas que te cercam. E eu fiquei curioso, né? Que negócio poderoso é esse, né? E dentro de uma caixinha, me fala, já recebi aqui, só me entrega agora. E aí ele me deu, era uma caixinha, e semelhante àquilo que eu trouxe aqui, era uma caixinha com sementes. No caso daquela caixinha dele, irmão Miguel, eram sementes mostardas. E ele, quando eu fui tomar posse lá na igreja, ele se lembrou que, certa feita, o sogro do pastor Heber Vasconcelos fez essa mesma coisa com ele. Numa certa ocasião, eu não me lembro agora qual é o teor mesmo da história, o conteúdo. E aí ele me entregou. E aqui, olhando para Tiago e para aquilo que Tiago está escrevendo, que a fé precisa fazer na igreja, para ser feita através da igreja, eu me lembrei disso. E está aqui, uma semente. No meu caso aqui, é uma semente de feijão. E eu queria pensar com você, para nós orarmos nesta noite, que apesar ou a despeito da dispersão que estamos, o Senhor nos fez como sementes que podem transformar. Mas tem um detalhe, é que essa semente, como a gente tem visto o tripé de Tiago, nascimento, crescimento e maturidade, ela só cresce depois que ela morre. Nenhuma semente cresce sem antes não morrer. E à medida que morre, rebenta em si, e a partir da terra
o novo. E dali pode, de uma árvore frutífera, por exemplo, desenvolver outras tantas, que desenvolverão outras tantas e outras tantas e outras tantas. Meus irmãos, se nós morrermos, pensa na maravilha. É se nós morrermos, como sementes que somos. Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Só ganha quem perde. Só nasce quem morre. Só é exaltado quem é humilhado. Só cresce quem diminui. E por aí vai. Então a ideia de Tiago, quando aquele povo, claro, carecia de uma palavra de conforto, mas Tiago quer mostrar para eles que a vida continua. E Deus queria fazer algo na vida dessas pessoas, e para que isso fosse feito, eles precisavam morrer para tudo aquilo que fosse terreno, que é o que nós vamos ver hoje: sabedoria terrena e sabedoria do alto. Fé para vencer no mundo. Mas antes eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse, desculpa a expressão, uma oração de morte, entre aspas. Morrendo, desistindo, uma oração de desistência, desistindo de viver para você mesmo, desistindo de ser movido pelos sentimentos, impulsos, precipitações, uma oração de desistência, desistência de crescer por si mesmo para a sua própria glória. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor nos fez como que sementes e nos fez para que frutifiquemos, para que multipliquemos. A sua palavra também diz que aquele que quiser vir após o Senhor tomará a sua cruz, negará a si mesmo, dia após dia, e então te seguirá. Essa é a nossa oração, contritos nessa noite, avaliando a nós. Talvez tudo que falta para vivermos de verdade é morrermos, e assim oramos, porque quanto mais morrermos, mais viveremos. Quanto mais nos negarmos, esse é o único alto da Bíblia, a autonegação, para que o Senhor cresça. Paulo disse aos coríntios que para que eles vivessem, era necessário que eles, para que os coríntios vivessem, era necessário que eles, os apóstolos, morressem. Nós queremos morrer, Senhor, morrer para nós mesmos e viver para Ti. Por isso, ajuda-nos nos contrastes que faremos nessa noite, a fazermos uma autoavaliação, a fim de que todo o nosso ser, o nosso viver, estejam totalmente rendidos a Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus pode te usar e quer te usar como essas sementes, para que você, morrendo, frutifique e multiplique. Nós vamos ler a partir do versículo 13, meus irmãos, até o 18, são os últimos versículos aí, do capítulo 3. Diz assim, Tiago 3, verso 13: Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena
animal e demoníaco. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Antes de ler do verso 13, há uma porção do verso 1 ao verso 12, que nos dá continuidade daquilo que nós falamos lá no final do capítulo 2, mas há um destaque que eu gostaria de fazer sobre essa questão. É que a língua aqui, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, tem pelo menos 3 poderes, digamos assim. O poder de dirigir, freio e leme, a comparação que o Tiago faz. O poder de destruir, fagulha, fogo e veneno. E o poder de deleitar, fonte e fruto. E agora, esta igreja está dispersa, mas não é carreira solo, é uma coletividade apacentadora, como eu falei pela manhã, que estão caminhando, que estão sendo aperfeiçoados por Deus, que estão sendo tratados por Deus e para Deus, também precisam de sabedoria para lidar com as circunstâncias, para lidar com as pessoas. E aqui estamos do verso 13 ao verso 18. Sabedoria para lidar com as circunstâncias, sabedoria para lidar com as pessoas. Só que parece que suscita, sim, tem suscitado na humanidade, de tempo em tempo, um outro tipo de sabedoria para lidar com as circunstâncias e para lidar com as pessoas. E é sobre isso que Tiago vai caminhar, falando aqui do verso 13 ao verso 18. Precisamos de fé para vencer o mundo. E é interessante porque quando a gente pensa assim, no mundo a gente pensa logo na questão do santo e do profano, né? Da contaminação e etc. Mas lá na oração sacerdotal, Jesus no capítulo 17 de João, disse: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo. Nós, como já vimos aqui, não vivemos numa redoma. Não vivemos num gueto. Nós estamos no mundo. E precisamos do livramento do Senhor. Nós nos relacionamos, nós trabalhamos, nós vivemos o nosso cotidiano e não passamos 24 horas na igreja. Segundo alguns estudos, uma pessoa entre 25 e 65 anos de vida, ela passará em média 3.000 horas na igreja. E nesse período passará provavelmente, aproximadamente 80.000 horas no trabalho. Onde ela passará mais tempo? Na igreja ou no trabalho? No trabalho. Lá também ela manifesta a sua fé e glorifica a Deus. É lá que ela passa mais tempo. Quando perguntaram para um pastor como que eu, sendo um sapateiro, era Lutero na verdade, como que eu, sendo sapateiro, posso viver para a glória de Deus? E ele disse: faça bons sapatos e venda por um preço justo, e Deus será glorificado. Talvez você se pergunte: como eu, sendo médico, como eu, sendo enfermeiro, como eu, sendo corretor de imóveis, como eu, sendo advogado, como eu, sendo profissional liberal, autônomo, servidor público, como eu posso glorificar a Deus? A ideia da carta de Tiago é que a fé, ela é para o cotidiano. E nesse cotidiano, a fé se aplica em todas as esferas e em todas as áreas da nossa vida.
Por isso que foi citado aqui, acho que pela manhã, pela irmã Glaucilene, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Onde que está esse texto? A irmã respondeu ali, 1 Coríntios 10, 31. Muito bem. Então a ideia aqui, meus irmãos, de uma necessidade de termos uma fé para vencer o mundo, não é no sentido assim de uma força para resistir. Entende? É uma sabedoria para não ser tal qual. Essa é a ideia aqui. É de uma desmundanização de como pensamos, de como sentimos, de como nos comportamos, a despeito da nossa fé. Então a fé para vencer não é a fé apenas que resiste, é uma fé que não reproduz, que não age, que não faz negócios, que não declara imposto de renda, que não, faz da mesma maneira, que não trata a família, que não trata os relacionamentos, que não trata a família de Deus, o povo, da mesma maneira. Então, tenha isso em mente, não é uma fé para que você se blinde ainda mais. Não é nesse sentido aqui o capítulo 3, mas é uma fé para que você se pareça cada vez menos com o mundo e cada vez mais com Cristo, vivendo no mundo. É ser mais parecido com Jesus, vivendo no mundo. Nessa vida real que nós vivemos aqui todos os dias de nossas vidas. Então, já estamos desde amanhã, né? Aqui na parte onde Tiago mais investe a sua escrita, que é a maturidade. E nós temos pensado aqui e pedido ao Senhor nos ajude a amadurecermos e crescermos cada vez mais. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Por isso uma pessoa pode ser culta, mas tola. Pode ser cheia de conhecimento, mas não sábia. Porque a sabedoria é o uso correto do conhecimento. E aqui está a chave dessa parte da jornada da igreja, que recebe essa carta, deste povo peregrino, é fazer bom uso de tudo que eles já têm conhecido da parte de Deus, através da manifestação e da revelação de Deus em Cristo Jesus. Perceba que daqui por diante a gente vai falar mais do mesmo. Algumas coisas já estão repetitivas, né? Porque a ideia e o foco é justamente nessa carta martelar e bater na mesma tecla, assim como quase todas as cartas aqui do Novo Testamento, a fim de que, principalmente nesse contexto aqui, o povo amadureça. E tem coisas que a gente não gosta de ouvir muito repetidas vezes, né? Os casados aí vão entender melhor. Seja o homem ou a mulher, sempre tem aquele que fala muitas vezes a mesma coisa. Às vezes é pedindo, né? Porque o outro não faz, não ajuda, não se move. E aí, de novo. E aí é cansadinho para as duas partes, né? Mas a ideia aqui é de alguém que não pode perder de vista a centralidade do Evangelho e a centralidade de Cristo em todas as áreas. Essa é a ideia. Por isso há 3 contrastes aqui, do verso 13 ao verso 18, e a gente mata essa questão e ora para falarmos. Primeiro é o contraste sobre a origem. A sabedoria terrena é utilizada em 3 palavrinhas quando nós lemos o texto. Disse que essa sabedoria, ela é terrena, animal e demoníaca. Terrena, porque se vale daquilo que se adquire propriamente, individualmente. E aí se vale disso. Não, eu sou cheio de conhecimento,
sou doutor, e aí tem um detalhe, geralmente, ou quase sempre, a sabedoria terrena, ela trata a sabedoria de Deus como algo inútil, que não vale muito a pena. Na questão da sabedoria aqui, enquanto animal, é no sentido de psicos, seria a palavra aqui que é utilizada, né? De natural, no sentido próprio, não de que se adquiriu de fora, mas de que usa de uma reflexão com bases não divinas para se viver, para se decidir, para lidar com as circunstâncias e também com as pessoas. Meu sogro tem uma expressão que é bem interessante, a gente conversa com ele sobre algumas coisas. O sogro é mineiro, não está vivendo no Evangelho, e ele, quando a gente conversa assim com ele, fala assim: eu conheço o ser humano. A gente está conversando algumas coisas assim na mesa e ele solta: isso aí, eu conheço o ser humano. É assim, não é? É porque eu conheço o ser humano. Então eu já sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona. É sabedoria, sabe? Própria, vulgar, empírica, trazida de experiências, de conceitos próprios, de achismos, mas tem a demoníaca. E ela tem muito a ver com a fé demoníaca que nós vimos aqui pela manhã. Porque é a sabedoria da prepotência, do orgulho, da superioridade, da autossuficiência e, principalmente, aquela que acha que sabe, mas as decisões sempre leva para mais distante da cruz. Nós temos alguns exemplos dessa sabedoria aí na Bíblia, e eu queria comentar algumas delas. Essa foi a sabedoria, por exemplo, usada pela serpente para enganar Eva, induzindo-a a querer ser igual a Deus e fazendo-a descrer de Deus para crer nas mentiras do diabo. Pedro revelou essa sabedoria quando tentou induzir Cristo a fugir da cruz. E o que Jesus disse para ele? Arreda sabedoria demoníaca. Em outras palavras, meus irmãos, a sabedoria terrena, em contraste com a sabedoria do alto, sempre vai nos conduzir para distante da cruz de Cristo. Toda sabedoria que não vem do alto induz a fuga da cruz. Já viu que a gente gosta de dar jeitinho para muitas coisas? E uma delas é acharmos que quanto menos sofremos, mais abençoados somos. Então, qual que é a ideia de quando nós buscamos a Deus muitas vezes? Estratégia para nos esquivarmos dos problemas. Estratégia para nos esquivarmos das circunstâncias. E, óbvio, das pessoas também que possam causar problemas. Não é difícil nós acharmos por aí as famosas orações da blindagem. Já viu isso? Blindar contra as circunstâncias, blindar contra as pessoas que vão te fazer mal, te ferir, te machucar, te magoar. Mas nós vivemos no mundo. E no mundo tereis aflições. Nós já pensamos aqui. Nós teremos relacionamentos arranhados, dificuldades, desafios, e precisamos buscar a sabedoria do alto. A aplicação correta do conhecimento para que através desta fé nós venhamos vencer, perseverar, caminhar, prosseguir. Que desafio nós temos, meus irmãos, quando diante de nós há a sabedoria terrena versus a sabedoria
do alto. Espera aí que eu inverti aqui o slide. Segundo lugar, é o contraste das características dessa sabedoria que Tiago vai colocar para nós aí no verso 13, 14 e 17. A falsa sabedoria tem algumas características: inveja amargurada, sentimento faccioso e mentira. Interessante nós pensarmos que muitas vezes a nossa ambição ela está ligada a algo totalmente contrário ao plano e ao propósito de Deus para as nossas vidas. Felicidade é uma pessoa. É isso que Tiago está querendo mostrar para essa igreja. O fato de vocês estarem em perseguição não pode desviar o olhar e até uma correta ambição, digamos assim, quanto à vida, porque a felicidade não está naquilo que nós temos ou naquilo que nós não passamos. A felicidade está em quem estamos nos tornando, naquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Felicidade é uma pessoa, felicidade é Cristo. Paulo disse em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se a nossa alegria depende daquilo que somente nos acontece, enfrentamos ou não enfrentamos, a nossa ambição está equivocada. Inveja amargurada tem a ver com aquele que não se alegra com o triunfo do outro, mas se alegra com o fracasso do outro. Inveja amargurada tem a ver com alguém que tem uma super preocupação com sua posição, dignidade e, óbvio, direitos. Quando vivemos nessas características, estamos vivendo uma sabedoria que não é a sabedoria do alto. Sentimentos facciosos têm a ver com as feridas nos relacionamentos dentro das famílias e da igreja por falta de perdão. Veja que é mais do mesmo. Quando a gente falou hoje pela manhã sobre os relacionamentos, sentimento faccioso. Sabe quando, eu sei que isso não acontece na central, a gente pensa assim, ou até fala, né? Não suporto fulano. Fala, pastor, vou colocar para trabalhar com qualquer pessoa, menos com o pastor Simvaldo. Não é nada pessoal, não. É porque não dá, sabe? Não vai. Eu participo de qualquer escala. Na recepção, no louvor, menos aquela que a irmã Clotilde está. Não vai, não desce. Né? Nessa a gente vai com prazer, né? A nossa dificuldade de lidar com sabedoria nos relacionamentos caracteriza um outro tipo de sabedoria que está nos dominando. É isso que o Tiago está dizendo. O fato de vocês não saberem lidar com sabedoria de verdade nos relacionamentos mostra que há um outro tipo de sabedoria, entre aspas, governando o coração de vocês. E aí a gente se lembra lá de Filipenses capítulo 2, quando tinha na igreja de Filipos duas irmãs, Evódia e Sintique, que era assim, né? Quando uma estava na porta da frente, a outra entrava pelo lado. Quando uma estava escalada no louvor, a outra dizia que estava com dor de cabeça e faltava. Porque não se dava. E pensando nisso e em outras coisas que poderiam estar acontecendo, claro, ali, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a gente sabe o restante. Então fazemos o passo da sua glória, etc, etc, etc. Mas no final ele diz algo interessante. Não fazendo das suas coisas próprias apenas, mas fazendo das coisas dos outros coisas de vocês também. Em outras palavras, se importe com o outro. Sentimento faccioso
faz com que a gente só se importe conosco mesmo. Se estamos bem, está tudo bem. Mentira. A inveja produz sentimento faccioso. Este promove a vaidade e a vaidade se alimenta da mentira. São características, meus irmãos, de uma sabedoria que não é a sabedoria do alto. E se precisamos de fé para continuar, precisamos de fé para viver, precisamos de fé para vencer, essa fé precisa desembocar numa sabedoria que não seja terrena, cheia de vanglória, de partidarismos, de exclusões e feridas que parecem que não se sabem. Lá em casa, Minas, né? Arinos, fica uns 300 quilômetros daqui. Muitos anos atrás, foi feita uma calçada lá na frente da casa. E passado alguns dias, começou a trincar a calçada assim, e vi umas plantinhas que lá a gente chama de tiririca. Talvez vocês chamem de outra coisa aqui. Eu fui lá e aquele monte, meu pai falou assim, vou resolver isso em 1 minuto. O senhor Amadeu resolvia tudo. Foi lá, pegou uma faca, umas coisas lá, cortou, arrancou a plantinha e passou cimento em cima. Quero ver ela vir agora. Passou mais alguns dias, semanas, de novo. Até que alguém disse para ele assim, senhor Amadeu, se o senhor não quebrar um pouquinho mais a calçada e arrancar a tiririca pela raiz, ela vai continuar quebrando a calçada e se proliferando ainda. Então é melhor estragar um pouquinho aqui e resolver o problema do que ficar nesse paliativo, remediando e só aumentando o problema, né? Aí o senhor Amadeu foi lá, com a ajuda do seu Marinho, que era o vizinho dele, e fez isso. Arrancou a tiririca pela raiz. Meus irmãos, muitas vezes em alguns relacionamentos a gente faz igual o seu Amadeu estava fazendo. Damos o nosso jeito, cortamos, passamos um cimento e achamos que está resolvido. Aí quando fala aqui sobre inveja amargurada, está falando daquilo que ainda não foi resolvido. E aí volta e meia, isso trinca a nossa vida. E pior, volta assim meio proliferado. E a gente pensa, e agora? Quem poderá me defender? Ou como que eu vou resolver isso? Arrancando pela raiz. Uma das maneiras como Tiago mostra é com as características da sabedoria do alto. Olha só quais são, vou só citar. Mansidão, versículo 13, pureza, versículo 17, paz, versículo 17, dependendo da versão aí, talvez esteja outra palavra, né? Indulgência, também no versículo 17, ser tratável, plena misericórdia, bons frutos, imparcialidade e sem fingimento. Esse é o antídoto contra a sabedoria terrena, a sabedoria do alto, produzindo em nós bons frutos, e isso sendo evidente nas nossas relações. Mansidão não é fraqueza. Tem gente que pensa assim, né? Fulano é tão manso. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é poder sob controle. Tempos atrás, uma fabricante de pneus, a Pirelli, tinha um slogan assim nas suas propagandas. Parece que por um tempo até vinha nos próprios pneus, não lembro. E a máxima da propaganda era a seguinte: potência não é nada sem controle. Você precisa usar os pneus certos para equilibrar esse motor aí.
pensou andar de Ferrari com pneu de Fusca? Consegue imaginar? Andar de BMW com pneu de Celta? As rodinhas do Celta? Bem complicado, né? A ideia da mansidão é esse equilíbrio. A palavra aqui era usada para um cavalo domesticado que tinha o seu poder sob controle. Uma pessoa que não tem controle pessoal, não tem domínio próprio, não é sábio. Essa é a ideia. Isso acontece com todas essas características. Porque a ideia da sabedoria do homem é que sempre vai levar para a competição. Então essas características aqui dos frutos da sabedoria do alto, a pureza, a paz, a tratabilidade, misericórdia, bons frutos, é esse viver no mundo sem lidar com as circunstâncias, com as pessoas, como a sabedoria mundana diz ou dita para que se faça ou se trate. A gente pensa em vencer o mundo não participando, como nessa data, né? Carnaval, estamos aqui, mas, meus irmãos, é possível a nós fazermos coisas certas com a motivação errada. E eu faço algumas vezes. Coisas certas com a motivação errada. Precisamos da misericórdia de Deus, de confessar esse pecado, a fim de que, nesse contraste das características, sobressaia as características do alto, a fim de que nós vivamos para a glória de Deus. Por último, o contraste sobre os resultados, a fonte ou a origem, as características e o que elas produzem. Nós olhamos para as nossas vidas e podemos fazer um diagnóstico. A sabedoria do mundo produz problemas e a sabedoria do alto produz bênçãos. Voltando lá para o início do capítulo, minhas palavras produzem problemas ou bênçãos. A aplicação daquilo que eu conheço, o uso correto ou não daquilo que eu conheço, tem produzido problemas ou bênção. Vencemos o mundo quando o fruto, como diz aí no versículo 18, são frutos de justiça. A vida cristã é uma semeadura. Lembra das sementes? Nós precisamos produzir bênçãos. Em vez de ofender e ferir, nossas palavras precisam e devem abençoar. Eu te dei um exercício hoje pela manhã, né? O exercício da generosidade. Eu queria te dar outro exercício, para hoje à noite ou para amanhã cedo, não sei. Que é o exercício da palavra de bênção. Meus irmãos, quem me conhece sabe que eu gosto muito de conversar. Talvez seja esse um dos sinais aí do pastorado, não sei. E hoje, se tiver um café então, e um queijinho. Eita! Louvado seja o Senhor Jesus, né? Pamonha então, com um queijinho. E hoje eu conversei com alguns irmãos aqui. Conversei com o Daniel, conversei com o Rodrigo Tinoco, conversei com o Alex. Conheci, né? Alguns eu conheci. Conversei com o pastor Sival, conversei com o pastor Mateus, conversei com o pastor Nelinho, que estava conosco aí mais cedo. Conversei com outros irmãos que eu não lembro o nome. Esses eu guardei o nome. Ali no almoço, ou enquanto olhávamos algumas coisas. E como que o que Deus tem feito na vida do outro edifica a nossa vida. Inspira-nos. Porque o mesmo Deus está fazendo na vida dele, também tem feito na nossa. E o mesmo Deus que tem feito
na nossa para fazer tem feito na vida dele, e através da vida dele, tem feito na nossa vida para fazer através da nossa vida também. Por isso que precisamos morrer como sementes, a fim de que isso seja uma realidade em nossas vidas. Como poderemos conhecer uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é sempre uma pessoa humilde. Aquele que proclama as suas próprias virtudes carece de sabedoria, na verdade. Por último, penúltimo, na verdade, como poderemos identificar uma pessoa que não tem sabedoria? Suas palavras e atitudes provocarão inveja, rivalidades, divisão, guerras. A vida cristã, como eu disse, é uma semeadura e uma colheita. Nós colhemos o que semeamos. O sábio semeia justiça e não pecado. Ele semeia paz e não guerra. O que nós somos, nós vivemos, e o que nós vivemos, nós semeamos. O que nós semeamos determina o que colhemos. O que você tem semeado? Não tem como, irmãos, plantar jabuticaba e colher milho, né? Eu acho que a ciência ainda não fez essa façanha. Plantar feijão e colher melancia. Plantar pupunha. Quem sabe o que é isso? É do Pará ou do Maranhão? Do Piauí, tá ali, né? Tá ali, faz fronteira, né? É um fruto, um pouquinho, que eu descobri, eu estou falando, me foi apresentado em um mês por uma família paraense. Não tem como plantar pupunha e colher bacuri. Parece, mas não é a mesma coisa. Não tem como plantar soja e colher algodão. Não se enganem, Gálatas 6, verso 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Quem semeia justiça, colherá para a justiça, ou para a vida. Quem semeia morte, colherá para a morte. Quero convidar você mais uma vez a orarmos e a pensarmos nesses contrastes da origem, das características e dos resultados. E fazermos uma dinâmica aí na oração individual de cada um. Se a origem da minha sabedoria, se as características da minha sabedoria e se os resultados da minha sabedoria vêm da terra ou do céu.